Chegou a hora de você sair da caixinha. Que caixinha é essa? Essa caixinha que você criou, que é o seu mundinho. Sabe o seu mundinho que nós criamos, o nosso mundo, muitas vezes, o nosso mundo perfeito? Esquecemos das pessoas lá fora. Eu vou ler uma outra passagem aqui, mas antes, eu gosto de falar sobre essa história. Já falei várias vezes e que se encaixa, sabe, nisso que nós estamos falando. Nós criamos o nosso próprio mundinho e achamos que o nosso mundinho é perfeito e esquecemos das pessoas lá fora. Uma vez eu estava assistindo uma palestra, eu acho que até perdi ela, tem esse vídeo, do professor Marinho, e ele fala o seguinte: existia um homem, ele morava numa casa cheia de espelhos, e ele via somente a ele. Ele olhava para a direita, para a esquerda, para trás, para frente, para baixo, para cima, e por sua casa ser feito de espelhos, ele só via ele vivia no seu mundinho, até que um dia, por essas ocasiões da vida, sabe, vão lá e quebram o espelho. E ele vai lá onde quebrou o espelho, ele vai lá e olha para fora. E ele vê pessoas que choram, pessoas que riem, pessoas felizes, pessoas tristes, pessoas que batalham, pessoas que não se esforçam para ter nada, pessoas que sorriem, pessoas felizes, alegres, tristes. E ele vê que lá fora existiam pessoas. Só que ainda ele estava cercado de vários espelhos onde eles só se viam. E essas coisas que acontecem no dia a dia vão lá e quebram um outro espelho. E ele vai do outro lado. E ele vê que do outro lado também existem pessoas felizes, pessoas tristes, pessoas alegres. Sabe, pessoas destemidas, pessoas cheias de amor, pessoas também violentas, pessoas que se preocupam com os outros, pessoas que não se preocupam com ninguém. Pessoas como ele que viviam dentro do seu próprio mundo. E até que foi acontecendo, foram quebrando os espelhos, e no lugar dos espelhos ele foi colocando janelas. Por que ele foi colocando janelas? Porque ele começou a observar lá fora que existem pessoas mais felizes que ele, pessoas mais tristes do que ele, pessoas mais preocupadas do que ele, pessoas menos preocupadas do que ele, pessoas mais alegres do que ele, mais felizes do que ele, pessoas mais tristes do que ele, pessoa passando lutas maiores que a dele, menores que a dele, até que ele foi trocando, sabe, os espelhos da sua casa por janelas. E ele começou a perceber que existiam pessoas que precisavam de ajuda. E eu quero dizer para você nessa manhã, existem pessoas lá fora. Chegou o tempo de você quebrar os espelhos, que você olha só o seu reflexo ou só olha para você mesmo. Chegou o tempo de você quebrar esses espelhos e olhar que existem pessoas lá fora, pessoas mais tristes do que você, mais alegres do que você, mas pessoas que precisam da sua ajuda, da sua empatia. Chegou o tempo de nós quebrarmos os espelhos que nos cercam, que nós vemos apenas a nós mesmos, e colocar no lugar dos espelhos janelas, e entendemos que nós devemos criar pontes com as outras pessoas. Uma vez fizemos, sabe, uma série sobre criar ponte, se aproximar dos outros. Chegou a hora de você criar pontes, no olhar, sabe, a pessoa em si. Sabe, muitas vezes nós olhamos a pessoa, mas olha Cristo, como Ele fala. Como você pode dizer que me ama e você não me vê, e a pessoa que você vê você não ama? Você é mentiroso. Ele fala, tudo que fizer pelos meus pequeninos, está falando fazendo por mim também. Quando ele fala pequeninos, não é criança apenas, não. É pessoas passando dificuldade, passando um momento de luta. Você ter empatia não é apenas se colocar no lugar das pessoas, mas também, que nós vamos falar amanhã, tem um ato de bondade, de generosidade.